Então, conta um pouquinho aqui para os ouvintes, como é que foi passar pelo processo de tratamento da distorção da imagem corporal e o que isso foi mudando ao longo do tratamento até a alta. O que foi possível mudar, o que foi possível, como é que foi possível se olhar novamente num corpo que vocês entendem que tem? Para mim foi assim, não sei nem dizer, foi o divisor de águas da minha vida. Eu lembro até, teve um dia que eu cheguei em casa chorando, assim, que eu falei, meu Deus, eu tenho limites, eu existo. Parecia assim, era a sensação de eu existo. Eu escrevi uma carta para eu ler sempre que eu estivesse desesperada, e eu ia ler aquilo, porque no tratamento eu percebi que toda essa falta de limite que eu percebia no meu corpo tinha muito também a ver com a falta de limite que eu dava para as pessoas na minha vida. Então, me afetar tanto com esses comentários, eu pegava o que as pessoas falavam e colocava, nem filtrava, era tudo como se fosse uma verdade absoluta. E eu lembro um dia lá no consultório da Bianca, veio a imagem assim, eu estava me sentindo acorrentada numa prisão e sendo liberta dessa prisão. Foi uma coisa muito, muito forte na minha vida, foi muito mais forte do que eu imaginei. E para mim foi a virada de chave que eu precisava no meu tratamento, porque, bom, se eu cheguei numa fase que, assim, se eu recuperei o meu peso, agora eu posso parar de comer de novo. Tava comendo para recuperar peso, agora não tem por que eu comer. E aí eu fui percebendo que aquela comida não ia me fazer explodir. Até lembro que eu fiz um exercício com ela que era usar uma faixa para perceber enquanto eu comia. Que a comida não ia direto para minha barriga, que ela não ia aumentar horrores enquanto eu estava comendo. Então, eu comer a comida não vai diretamente virar gordura e diretamente virar minha barriga. Então, para mim, foi assim, me deu uma liberdade que eu nunca tinha me dado antes na vida. Eu ainda estou no processo de cura mesmo de tudo, mas eu nunca me aceitei tanto quanto eu me aceito hoje. Foi uma coisa que, para mim, eu lembro quando eu pisei no consultório dela desesperada. Desesperada. Eu ainda falava para minha mãe, eu vou fazer esse teste de distorção e vai dar que eu me enxergo menor do que eu sou. De tanto que eu tava doente. Então, para mim, eu não tenho nem palavras, assim. Não sei aonde eu estaria se não fosse a fisioterapia. O trabalho faz sentido, né? Isso para você? O trabalho vai trazendo uma certeza de que as mudanças corporais não acontecem de uma hora para outra porque entra um alimento, né? Acho que existe um grande medo de que, nossa, se eu me alimentar, agora que vai estragar tudo, agora que as roupas não vão caber mais, tem uma crença, né, de que as mudanças são muito imediatas e que tudo vira gordura e deformidade instantânea, né? Então, uma das fases do tratamento e uma das do olhar que a gente traz é essa certeza de que o corpo se mantém do mesmo tamanho, mesmo comendo, né? Que o nutriente pode entrar, né? O alimento pode entrar, ser ingerido com mais segurança, porque ele faz parte do corpo humano, né? Nós precisamos do nutriente que vem do alimento para manter as funções do corpo, para manter a saúde, para manter a atividade, para manter o pensamento, não é? Então, e acho que para mim também, uma coisa muito, muito boa foi eu entender que comentário de ninguém ia me fazer engordar. Porque eu lembro que eu chegava às vezes assim, não, porque não sei quem comentou isso, e que nananana. Mas meu corpo não mudou. Tá aqui. Então, até era uma coisa que eu sempre era para eu lembrar dessa certeza que você tá falando, de que o corpo não vai sair mudando e deformando mesmo. Era uma deformidade que eu achava que ia acontecer sempre. Você, Pertão, acho que vem isso, né? A estabilidade dessa percepção precisa, exata e segura de que o tamanho do corpo se mantém estável, né? Que ele pode variar, mas a variação ela é mínima, não é uma variação distorcida, né? Como é que foi para você? Desculpa, Bia. Não, sim, pode falar. Eu lembro muito da gente conversando sobre a perna quando a gente está em pé e quando a gente senta, porque a coxa espalha. E isso, para mim, era uma coisa de, ai, meu Deus, estou deformada, entendeu? Eu não vou sentar perto de ninguém, ou eu sento um pouco na beirada, porque aí ninguém vê tanto. Sei lá, eu criava mil artifícios para não sentar e mostrar as minhas pernas.
E assim, todo mundo, isso acontece com a coxa de todo mundo, é do ser humano, né? Então, eu não tinha nada de errado comigo, né? Tava errado a maneira com que eu olhava tudo isso e achava quando eu me senti inadequada, né? Então, foi muito libertador, assim, começar o trabalho. Eu acho que eu tive que ter uma estrutura antes. Eu comecei meu tratamento com a equipe que a gente tem, um ano, acho que eu demorei um ano para chegar na Bianca, porque eu não tinha ainda uma estrutura muito forte para entender e encarar a minha distorção. E eu lembro que na primeira consulta, ela mediu a gente fez o exercício do quadril, né? De quanto você acha que tem o quadril e quanto seu quadril mede. Eu olhei para aquilo e falei, gente, eu estou completamente errada. O que eu estou pensando sobre mim mesma, sabe? Porque o exercício do bambolê, você passa no bambolê menor? Não passo no bambolê menor, mas não vou passar nunca nesse bambolê menor. E eu passo no bambolê menor, né? Então, é libertador, né, Bia? Acho que isso faz com que você tenha... a gente estava falando sobre isso, né? De criar a nossa própria cerca em torno do nosso corpo, né? Porque nada dali sai e a gente não deixa nada entrar, né? Então, você está tendo a real dimensão de qual é a sua cerquinha ali do seu corpo. Qual é exatamente o limite do corpo, né? O limite. corpo tem um fim, né? Exatamente. A gente associou que esse fim, esse limite é a cerca do seu, né, da sua propriedade, que é o seu corpo, né? Então, o seu corpo tem um limite, né? Ele termina num lugar estável, né? E que além desse limite são essas crenças distorcidas, que a distorção da imagem corporal faz você acreditar. Que, por exemplo, como você comentou, que a coxa espalha. Na verdade, a coxa não espalha, ela tem uma acomodação dos tecidos, né? Então, você se sente segura em sentar perto de outras pessoas, porque acontece com a coxa de todo mundo, né? Então, quando você começa a entender que o seu corpo funciona como o corpo de outras pessoas, todo aquele desespero das crenças vão perdendo força,